Olá, seja bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 9 e você vai perceber, mais uma vez, como tenho destacado aqui, a relação de Paulo com os seus irmãos de uma forma muito pessoal. Paulo abre o coração e fala sobre alguns aspectos da sua vida que nós não vamos encontrar em outra de suas cartas. Vamos ler juntos? Você está com a sua Bíblia aberta? Você sabe que esse é um projeto de leitura bíblica compartilhada. Então, eu gostaria muito que você pudesse ler junto comigo com a sua Bíblia. Eu estou usando a versão NVT, nova versão transformadora. Assim diz o texto bíblico. Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com meus próprios olhos? Não são vocês resultado de meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente eu sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que sou apóstolo do Senhor. Esta é a minha resposta aos que questionam minha autoridade. Olha só, vamos parar aqui no versículo de número 3. Lendo o próprio texto bíblico aqui, nós podemos identificar que Paulo estava enfrentando uma oposição na igreja de Corinto. Ele, além de receber perguntas referentes aos hábitos que os coríntios tinham, ele também sofre alguns ataques. E agora ele vai responder. Versículo de número 4, capítulo 9. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Paulo aqui está citando Deuteronômio 25:4. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que, na verdade, não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito. E, portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Vamos parar aqui no versículo 10 e eu espero que você esteja compreendendo que aqui a situação tem a ver com dinheiro, tem a ver com salário. Provavelmente alguém estava questionando Paulo de ter um resultado financeiro do seu trabalho, por pregar e, quem sabe, não cobrar como nós imaginamos nos dias de hoje, mas receber alguma coisa daqueles que receberam a palavra. Bom, Paulo acabou de defender aqui nesses versículos que até mesmo segundo a lei, ele poderia sim utilizar desse direito. Mas ele continua no versículo 11. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos o direito
a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo? E os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? E aí eu queria que você pensasse em templo e em altar nas condições da Grécia Antiga, na verdade, na Grécia do primeiro século, quando Paulo estava escrevendo, e esses templos aqui que você está vendo ainda estavam ativos e toda aquela adoração aos deuses era realizada. E os sacerdotes que trabalhavam nesses templos, eles recebiam e comiam das ofertas que os devotos aos deuses levavam aos seus deuses. Bom, Paulo continua aqui no versículo 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. Olha só que legal. Versículo 16. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impedido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é então minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Nessa carta de Paulo aos Coríntios, nós podemos adentrar nas particularidades na vida desse apóstolo e podemos ver a sua grande paixão pelo anúncio do Evangelho. Como Paulo era acometido de uma responsabilidade pelo anúncio das boas novas de Jesus. E ele trabalha para fazer isso, ele paga para fazer isso. Isso nos remete à nossa própria experiência de imaginar que viver o Evangelho não precisa gerar lucro em nós. Pelo contrário, nós podemos fazer isso por amor às pessoas que vão ouvir a mensagem. Bom, tem mais detalhes ainda da vida de Paulo, aqui no versículo 19. Ele continua dizendo assim: embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus, para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo, para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei, para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo.
Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Parei aqui no versículo 23, para que nós possamos nos inspirar com essa atitude do apóstolo Paulo. Um homem que se dedicava ao anúncio do evangelho e que valorizava as pessoas acima de qualquer opinião pessoal. Você já encontrou alguém que diz assim: você precisa acreditar como eu acredito, você precisa agir como eu ajo, você precisa vestir-se como eu visto? Paulo não estava preocupado com ele. Paulo estava preocupado com as pessoas a quem ele pregava. E ele se colocava sob qualquer condição necessária para que aquelas pessoas encontrassem e descobrissem Jesus. Vamos ao versículo 24. Ele diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Aqui nós acabamos o capítulo 9, vamos continuar no capítulo 10, no nosso próximo encontro, e eu espero que você continue comigo aqui na nossa caminhada pela primeira carta de Coríntios nesse projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Até o nosso próximo encontro.